Vitória, minha cara Júlia Gavilã! Meus caros ouvintes, sejam bem-vindos ao 8º e último episódio do podcast de Perry Mason, nova série da HBO. Júlia, ontem o que nós vimos foi o Perry detonando, destruindo, arrasando, sendo perfeito no tribunal, colocando o Ennis, o detetive corrupto, safado e proxeneta, no seu devido lugar. Palavra ótima. Realmente foi incrível, o Perry mostrou o advogado que ele é, com todo o seu talento, todo o seu conhecimento a respeito de leis, a respeito do próprio crime, da investigação, um desempenho... Tudo que ele juntou durante a temporada inteira, Tudo, impressionante, né? Como ele conseguiu pegar todas as informações e usar cada uma delas, não é? Na sua totalidade, para realmente desvendar esse mistério, apontar os verdadeiros culpados do crime e deixar a sociedade mais calma, né? E a sociedade mais limpa, mais segura, mais esperançosa. Que alegria, Júlia, que alegria! Você vê que, diferente da animação do Gino, não foi exatamente isso que aconteceu na vida real, não é mesmo? A gente não viu isso acontecendo. Diferente do que o Perry queria que acontecesse durante os primeiros minutos do episódio, ele arrebentando no tribunal, e é exatamente o que a gente queria ver. A gente achou que veria isso acontecendo, mas não aconteceu. E é bom a gente, já esclarecer que isso não aconteceu antes que os nossos ouvintes acreditem que a gente enlouqueceu. Não dessa vez. Enlouquecemos durante toda a temporada, mas não foi dessa vez que a gente enlouqueceu de vez. Júlia, a expectativa é a mãe da decepção, já diria o poeta. Sim. Eu acho que foi impressionante como durante 8 episódios, os roteiristas, os editores, os atores, a direção, eles tentaram levar a gente para um lugar, né? Eles apontaram dúvidas, eles apontaram situações, eles apontaram explicações e a gente ficou desesperado o tempo inteiro querendo que todas esses lugares, essas informações para as quais a gente era apontado, levassem a gente pro encerramento do julgamento, né? Pro final, pra resolução do caso. Exato. E aí é impressionante como o que eles fizeram, na verdade, a gente achava que eles estavam apontando a gente pra esse caminho pra mostrar essas explicações. Mas acho que o que eles estavam fazendo na verdade, e é aí que eu acho que mora o grande mérito desse 8º episódio e da série como um todo, né? Eles estão o tempo inteiro levando a gente pro mesmo caminho do Perry, né? O Perry, vale a gente lembrar, a gente falou isso várias vezes, a gente usou essa frase várias vezes durante esses 8 episódios. A série é uma série de origem, não é? Então, assim, a coisa mais importante que tá acontecendo aí é a transformação do Perry. O Perry era um detetive particular. Exato. Um ex-militar, detetive particular, investigador, que virou advogado, né? Ele quase caiu de paraquedas no direito e na advocacia enquanto figura central, né? Enquanto advogado. E ele precisa largar algumas coisas, alguns vícios, né? Algumas características, algumas expectativas que são próprias da investigação e não propriamente do direito. E é aí que a gente viveu essa jornada com ele, né? Muito quase que literalmente, assim. Pelo menos na divisão de sentimentos, né? Porque é isso que a gente sentiu. Se existe um grau de decepção, é porque a gente queria que tudo fosse resolvido e todos vivessem felizes para sempre. E se tem uma coisa que a justiça, infelizmente, não traz com frequência, é essa sensação, né, Júlia? Eu acho que a coisa mais inteligente desse último episódio foi brincar com a expectativa do público e não limitar a história ao que a gente já conhecia desse universo, né? A gente sabe, por exemplo, que o universo do Perry, ele é sempre um advogado que ele consegue a inocência dos seus clientes, mesmo em casos que são extremamente difíceis. Então, é muito interessante quando essa série, que, como você mesmo disse, puxa a origem do personagem, uma coisa que a gente nunca tinha visto antes, ela usa os elementos mais importantes da história para alimentar essa ambiguidade. E como a gente estava tão na ânsia de resolver o caso, de juntar informações, e que o Perry descobrisse tudo e tivesse o momento Perry Mason, para os nossos espectadores que não sabem, o momento Perry Mason é um termo que existe na advocacia dos Estados Unidos, existe no direito. Não é no mundo do cinema, né? É no mundo jurídico. Não é no mundo do cinema, é no mundo jurídico. Por conta do Perry Mason, dos livros, ficou muito conhecido esse termo de momento Perry Mason, que é um fato novo no caso, em um caso específico, né, no caso que ele tá investigando, que vai mudar a direção do caso, vai fazer ele ganhar esse caso. E a gente ficou esperando esse momento Perry Mason. E quase sempre ele é apresentado de uma forma dramática, né? Que até é um negócio que é até difícil pensar que no mundo do direito atual, né? Com
com todas as regras que envolvem a apresentação de provas e testemunhas, novos fatos a respeito do caso. É até difícil de imaginar ele acontecendo hoje em dia, é difícil. Mas existe, e é sempre aquela coisa dramática. Né? Mas você não sabia que ele... E aí, oh meu Deus! E que foi exatamente o que a gente viu o Perry fazendo, naquele momento em que ele tá treinando pro tribunal. Era isso que ele tava fazendo. Só que ali a gente sabia, como todo mundo sabia, nós estávamos muito empolgados com ele por conta de todas as informações que ele tinha conseguido. Mas no mundo real, não tem como ele juntar essas informações sem provas, né? E assim, exatamente como eu tava falando, como a gente já tava naquele momento de obcecados pelo caso como protagonista, esse é um elemento que é muito importante do noir, por sinal, é primordial, que é o espectador se tornar tão obcecado pelo caso como o protagonista. E a gente viu o Perry obcecado pelo caso. Então, assim, a linha que costurou os olhos do Charlie, que a gente ficou muito, muito preso nisso, eu mesmo falei, cara, no momento essa linha tem que aparecer, tem que ter alguma coisa. Ele tava tão obcecado por essa linha como a gente. Então aquilo, na verdade, era uma personificação da obsessão dele. E a gente acabou espelhando o que ele sentia. Porque a gente também ficou obcecado por aquela linha. Demais. Então, assim, demais. A gente falava sobre essa linha. Gente, essa linha tem que aparecer em algum momento. E ela apareceu na última cena da série. Que é tipo, é só pra aquele momento do personagem conseguir se desapegar e ter um momento de paz depois de meses, um tempão obcecado por um caso que ele sabia como ele podia, que ele sabia que ele poderia resolver, mas que ele não tinha provas suficientes pra fazer isso. Essa questão de não ter provas, ela é super dolorosa, porque assim... Demais. A gente pensando até na lógica básica de investigação de um crime e pensando nas regras do jogo detetive também, né? Do Coronel Mostarda, na biblioteca com o castiçal. A gente tá sempre procurando o responsável, né, o criminoso, o mandante, o assassino. A gente quer entender quais são os motivos e como isso aconteceu, né? Então, quem, como e por quê seriam as perguntas que a gente faria e as perguntas que a gente acreditaria que seriam respondidas. E na semana passada, a gente estava super empolgado, Júlia, porque justamente a gente entendeu, né? Quase que 100%, né? A gente ainda tem algumas questões nebulosas do quem, acho que especificamente, a gente tinha pistas e tinha nossas teorias, nossas apostas, mas acho que, assim, elas ficaram respondidas, né? Vamos tentar organizar a nossa cabeça e a cabeça dos nossos amigos ouvintes. A morte do Charlie, ela aconteceu pelo envenenamento, pode-se dizer assim, por conta do leite contaminado. De heroína, do leite materno contaminado da prostituta que colocaram pra acalmar ele durante o sequestro. O mandante, então, teria sido a igreja como um todo, tentando extorquir o dinheiro do Herman Bagley para conseguir pagar as dívidas da igreja. E o Ennis teria sido o peão da história, o peão da igreja, para colocar tudo isso em prática. Então a gente ficou sabendo disso, a gente entendeu isso. A gente acompanhou essa história durante 7 episódios para chegar a essas conclusões. E aí, Júlia, acho que a questão maior aí que começa a trazer um pouco de desespero dentro da gente são os detalhes. Primeiro que assim, né? A gente sabe disso, o Perry sabe disso, e aí a bucha do Perry tá bom, você sabe, mas você tem que provar tudo isso agora. Não adianta você falar, não, eu falei com alguém que disse que não sei o que. Não, provas concretas do que você tá dizendo. E aí a gente tava com esperança que essas provas concretas aparecessem nesses objetos, né? Então assim, olha, a gente tem o fio aqui que costurou o olho do Charlie, e ele vai revelar quem foi, ele é a prova. Então a gente começou a se agarrar a algumas pequenas questões, algumas esperanças que apareciam no ar, e aí, não, né? Simplesmente não, assim, eu acho que é uma coisa impressionante porque o Perry teve sucesso, né, no fim do caso, porque ele conseguiu fazer uma defesa tão apaixonada, tão transparente, né, porque a acusação da promotoria, ela era um pouco nebulosa, né, ela tentava levar o júri pra um outro lugar. Então o Perry foi transparente. Não, a acusação, ela tentava sempre pegar o lado moral dessa história, na verdade, né? O fato dela, ela traiu o marido dela, ela deixou o bebê num quarto enquanto estava com um amante. Então elas sempre tentaram usar isso. Nunca era realmente uma questão de ela está envolvida diretamente. Tanto que no final, você vê que o Barnes, ele usa a ideia de, você é culpada porque você não foi uma mãe boa. Exatamente. É isso que ele faz. Você não foi uma boa mãe, você não foi uma boa mulher, não foi uma boa esposa, então você é culpada. É um pouco desesperador esse momento, porque
porque você vê que enquanto ela tava sozinha em casa com a criança, o marido dela tava em outro lugar e isso nunca foi questionado. Então, foi sempre a moralidade que pegava, né, durante o processo. E o Barnes, ele vem com essa lógica estranha que é como se o culpado por todos os assassinatos do mundo fosse o inventor da arma de fogo e não o cara que puxou o gatilho, né? Ele tenta fazer uma acusação distante. Então, acho que a gente ficou nessa esperança de que os objetos trouxessem tudo isso. Mas aí o Perry, ele basicamente ele joga pro óbvio no júri, né? Ele tenta humanizar aquilo e jogar pro óbvio. Falar, gente, não é culpada do que tá sendo acusado. Para de julgar pela moralidade e vamos olhar pelos lados da lei. E aí conseguiu sucesso, entre aspas, porque ela não foi declarada culpada, né? Ela não foi declarada culpada, ela não foi declarada inocente. O julgamento foi simplesmente adiado. Não deixou de ser uma vitória. O julgamento, na verdade, ele foi suspenso, que significa que pra ter outro julgamento, eles precisariam abrir outro processo e ter novas investigações. É meio que isso que ele fala, né? No fim, até o Barnes, quando eles estão lá naquele momento em que cada acusação e defesa, cada um de um lado falando com jornalistas, ele fala isso, mas é claro que eu vou tentar, que eu vou processar ela de novo, que eu vou ter que levar ela pra julgamento de novo, né? Ele fala isso. Enquanto o Perry tá lá falando, claro que eu não tô feliz, eu queria que ela saísse daqui inocente, não que o julgamento fosse suspenso. Você vê os dois lados nesse debate, nesse pequeno debate de versões, né? E aí o Perry, talvez essa tenha sido a maior lição dele, né? Que às vezes pra ter a vitória no tribunal, ele não necessariamente ele vai ter uma vitória dentro dele, assim, né? Uma vitória completa, ele não vai ter todas as respostas apresentadas, respondidas, ele fala sobre sede de vingança, né? Ele fala, eu antes de estar aqui como advogado, eu queria vingança, eu queria achar os culpados e queria que eles acabar com eles, e agora o que eu quero é simplesmente que essa mulher não seja condenada injustamente. Você tá lidando bem com essa questão interior em você, Júlia? De ter que lidar com o mundo do direito e não mais com o mundo dos super-heróis e dos investigadores incríveis? Sinceramente eu tô. Porque eu acho que, como a gente falou, a série deu pistas pra gente durante a temporada inteira. Que as coisas não seriam tão simples e tão mágicas como a gente esperava. Mas, de novo, a gente tava tão fissurado e seguindo essas pistas e seguindo, né, o que o Perry tava descobrindo e depois descobrindo coisas com ele, que a gente não parou pra pensar que essa ainda é uma história no ar em um mundo real, que ainda é ambientada no mundo real, onde as coisas não são tão simples. A gente começou a falar sobre essa história do jurado, né, dele perceber que as coisas não iam ser exatamente como ele queria, e aí ele combinar com o Pete de comprar um jurado. A coisa mais interessante dessa escolha dele é que ele deu sinais de que ele era capaz de fazer o que fosse preciso pra descobrir e revelar a verdade de alguma forma. Então, assim, esse ainda é o homem que falou pra dela que ele sabia a diferença entre fazer o certo e fazer o que é legal. Exatamente. E foi isso que encaminhou a dela pra ter a atitude de falar, não, vamos forjar aqui a assinatura do EBI, falar que você ficou 2 anos fazendo estágio com ele e agora você é advogado. Dela, por sinal, que é a MVP dessa temporada, né? Bom, a gente esclarecer. A dela a gente vai exaltar ela mais tarde. Nossa, a dela é maravilhosa. E esse também é um homem que ganhou desonra no exército porque ele dava tiros de misericórdia nos próprios soldados na guerra. Então, assim, o tempo inteiro a gente sabia que ele era um... E, gente, a gente viu ele roubando um corpo. A gente tem coisas que a gente esquece porque a gente fica pensando no Perry como um herói dessa história, mas ele não é exatamente um herói. Ele é um personagem que tá ambientado no mundo sujo. Pra ele sobreviver nesse mundo sujo, ele precisa jogar com essas regras, e foi isso que ele fez. Você ficou um pouco chocada com essa questão da compra do júri? Foi engraçado porque, assim, o Perry, ele teve uma conversa com o Pete logo no começo do episódio, em que ele fala que ele não sabe mais pra onde ir, que ele tá quase sem cartas na manga. E aí o Pete pergunta, tá, você falou que você tá quase sem carta na manga, então você tem uma carta na manga ainda. A gente descobre depois que a carta na manga era essa, né? Ele comprou um jurado, porque ele sabia que um jurado fora da unanimidade seria o suficiente, né? Pra que o caso fosse apontado como inconclusivo. E aí, mais tarde, no momento em que o Pete tá pagando esse jurado, a gente descobre que outros 2 jurados tinham sido convencidos, sem o suborno, que não precisava, então não precisava ter pago. Mas fica parecendo pra gente, né? Fica quase que 100% claro que a gota d'água pra decisão do Pete de não trabalhar mais com o Perry foi justamente essa atitude, né? Que, assim, o Pete tá longe de ser um cara moralmente incorrigível. Ele tá cheio de questões, ele tá junto do Perry em vários desses momentos ambíguos, né? Desses momentos
cinzas por ali. Mas na hora da comemoração, o Perry meio que tá recebendo os louros ali, né, da vitória, e fazem um comentário sobre os jurados, e aí o Perry faz uma piadinha e o Pete fica olhando pra ele com uma cara de: eu não acredito que você é safado desse jeito. E aí fala: ó, tô saindo fora, vou trabalhar agora com o Burger, com o promotor, e não tem jeito, não adianta você falar nada, eu já aceitei e abraço. Eu achei ali que teve duas coisas que foram importantes. Eu nem achei necessariamente que foi por conta da decisão, porque eu acho que ali foi meio que um último trabalho antes da despedida, sabe? Eu não acho que o Pete se sentiu exatamente sujo por fazer isso, porque ele mesmo sabia que ela era inocente. Ele mesmo fala: eu vou trabalhar aqui de graça pra poder pegar o Ennis, né? Eu acho mesmo que o que pegou ali foram duas coisas. Primeiro foi a aproximação do Paul Drake. Você percebe ele ali, que ele fica meio: e o seu policial Paul Drake, o que ele descobriu, né? Ele meio que fica jogando isso pro Perry. Outra coisa que eu acho que também é relevante aí foi a discussão que eles tiveram no episódio passado, por conta do fato do Pete ter perdido o diácono, né? Ele tava seguindo, perdeu na multidão e ele apareceu morto. Não apareceu, na verdade, né? Eles meio que só acreditam que ele morreu. Ninguém sabe ainda se ele tinha morrido mesmo. Isso não é dito abertamente. Mas, e depois daquela explosão, ele não pede desculpas. E você vê que ele fica incomodado, porque ele fala: então quer dizer que a gente vai ser assim mesmo. Vamos seguir aqui sem você falar abertamente que você quer pedir desculpa, né? Rola uma coisa meio assim. E aí eu acho que ele se encheu, falou: não, eu vou seguir pro que aqui é me dar um dinheiro certo, que é trabalhar pra um promotor. Tem uma frase importante, assim, simbólica na conversa deles, que tem uma hora, né, dias depois, que quando eles estão na ponte ali na represa, o Perry fala alguma coisa: eu fui um escroto, né, no outro dia na conversa, eu tô sob pressão, esse não sou eu. E aí o Pete fala pra ele: talvez esse seja você de terno. Ele pode não ter sido assim no passado, né? Mas a partir de agora você é assim. Então, se é pra ser assim, eu prefiro tá fora. E também uma outra despedida de quem o Perry era, né? Também é importante isso. E a nossa MVP, hein? E a nossa MVP é... Que mulher, né, cara? Ela foi a pessoa que encaminhou todas as coisas para as transformações que a gente viu nessa temporada. Foi ela que fez o Perry ver várias coisas. Foi ela que fez o Perry, foi quem encaminhou o Perry para esse caminho do direito. Foi ela que falou pro Perry que, pô, olha essa mulher aqui, você acha que ela é condenada, que ela matou o próprio filho simplesmente porque ela tinha um amante? Eles tiveram essa conversa, ela deu vários puxões de orelha nele durante a temporada inteira. E ele meio que ele ouviu como um homem dos anos 30, né? Que é ouvir sem se tocar que tá ouvindo, mas depois analisar e fingir que quem tirou a conclusão sozinho, sabe? Esse tipo de coisa. Foi isso que ele fez. Mas ela foi a pessoa que direcionou as coisas nessa temporada, assim. É impressionante como esse Perry Mason deu importância pra uma personagem feminina que vive num mundo onde ela passa despercebida por ser uma mulher. A Della Street, né, personagem fora desse seriado, na história do universo expandido, vamos falar assim, do Perry Mason, tanto nos livros quanto nas séries, ela por mais que ela tenha um papel importante e que traga insights e que acompanhe o Perry durante todo o período, ela é a secretária, né? Ela tem uma importância menor, né? E que tem a ver também com essa questão da adaptação da época, né? Que reduzia a importância e o papel da mulher. Então é importante, é legal ver como o papel dela, como as questões de machismo e feminismo foram apresentadas o tempo inteiro ao longo da série, nunca gritando a plenos pulmões, com tudo aquilo muito claro, né? Ele tava sempre por ali, mas de uma forma não velada, né? Mas ela só não tava completamente escancarada. E é interessante ver que nesse episódio essa discussão acontece, né? É como se eles colocassem um pro outro ali quais são essas questões, o que cada um sente, para que eles pudessem partir pra frente, dar um passo depois disso, né? Que é o que acontece depois. Depois que tudo tá resolvido, né? Depois que esse caso passa e eles estão de volta ao escritório discutindo, falam: tem uma cliente pra entrar, mas antes disso vamos conversar algumas coisas aqui. Ela impõe as questões dela pra continuar trabalhando ali e pra traçar os novos caminhos do escritório, agora o escritório do Perry Mason. Ela fala: é o seguinte, eu vou continuar fazendo o trabalho de secretária até a gente arrumar uma outra pessoa, eu vou fazer faculdade de direito. E até eu conseguir meu registro. Eu vou fazer faculdade de direito, eu vou entrar na ordem, você vai pagar minha faculdade noturna. Depois disso, a divisão dos lucros, e aí é ainda interessante, né? Que ela fala sobre a divisão dos lucros, que teoricamente ele tava ganhando, ele ganha 90% dos lucros dos casos e ela 10%. E ela falou: agora vai ser 60-40. Ainda assim, né? Se a gente colocasse 50% em 1932, ainda seria estranho demais. Você vê que no momento em que a igualdade é
super colocada, ainda assim é um 60-40, né? Ele ganha 60 e ela 40. E ela fala que o nome vai mudar, e vai ser Mason e Street Advogados Associados, e não mais Perry Mason e Advogados Associados. Então, é legal essa imposição final dela, que coloca ela no papel de importância que ela tem, né? Porque é isso. A gente coloca ela como MVP aqui porque a gente sabe nos bastidores tudo que ela fez, mas né, nos jornais da época, o que teria saído? Perry Mason, o advogado Perry Mason conseguiu, bibibi, bobobó. Ela nunca teria aparecido. O Perry até tem um momento, né, no final, quando fazem uma pergunta na saída do tribunal, fazem uma pergunta. Quem era ela, né? Quem é você? Então, eles fazem a pergunta na verdade, pra Emily, e aí a dela se coloca e responde ali no papel de advogado. O que o advogado faz é isso, ele não deixa o seu cliente falar e fala ali por ele. E ele fala, quem é você? Meio que, o que essa mulher tá falando aí, né, do lado da acusada. Seu secretário tá falando. E aí, eu pessoalmente, eu acho que teria sido mais legal se ela mesma tivesse falado a frase. Falando, sou a Della Street, sua sócia do escritório. Mas aí, quem precisa ainda, nessa época super machista, quem precisa dar as caras ali, responder e tratar o assunto final foi o Perry que falou, a Della Street, a minha sócia. Essa cena serviu pra duas coisas, na verdade, né? Uma também, principalmente porque ele precisava colocar no papel em que ela deveria estar, né? Colocar publicamente no papel em que ela deveria estar e que o IB nunca colocou, né? Ela basicamente estava fazendo o que o IB fazia, que ela fazia pro IB, mas também adicionou umas outras coisas. Mas essa cena é importante também porque aquilo ainda é a década de 30, ainda é 1931 e é uma situação onde se um homem não falar pra uma mulher, pra falar, olha, ela tem uma posição importante aqui, ela não ia ser ouvida, ela ia ser ignorada. Então, eu entendo você ter dito que eu achar que seria melhor se ela falasse, mas a época ainda, o contexto da época ainda permite que ele fale pra ela, olha, realmente, essa posição é ela é importante, pode escrever isso aí, porque quem disse foi um homem. Excelente. O que mais vale a gente apontar por aqui? Tem uma pessoa que a gente jogou muita importância, muita confiança, muita esperança e muita admiração ao longo de toda essa série, e ela terminou num lugar estranho, no mínimo. Né, Júlia? Que é a nossa querida Tatiana Maslany, a irmã Alice. E aí? Eu vou te dizer que eu gostei do final dela. Eu gostei de como a série conduziu de uma mulher que acreditava que era a imagem da igreja e foi sempre vendida como a imagem da igreja. E falaram tanto isso pra ela que ela realmente começou a acreditar nisso. O final dela, se ela se esconder em um local e pintar o cabelo e fingir que o nome dela é outro, sabe? Chegar num ponto onde ela quer se esconder nos bastidores, nem dos bastidores, mas se esconder de tudo e fugir e fingir que é outra pessoa a esse ponto, assim. A gente já tinha falado durante a temporada que parecia que ela queria sair dali, né? Que ela sempre parecia fora do lugar, sempre parecia meio aérea. E apesar dela estar claramente triste e solitária, como ela mesmo diz, eu acho que é a primeira vez que eu que eu percebi a Alice como uma pessoa um pouco mais dentro das suas faculdades mentais, sabe? Uma pessoa mais orientada, uma pessoa que conseguia se comunicar sem se prender à imagem que ela tinha. Então, e no fim ela ainda dá aquela puxadinha pro Perry, né, que ele fala, você realmente acreditou que você conseguiu trazer o Charlie de volta? E ela fala, eu não fiz isso? Que ainda é uma lembrança de quem ela era, né? Mas também fica uma questão, será que ela realmente acreditou que ela fez isso? Ou será que ela deu essa resposta porque ela achou que, as pessoas viram isso, então é isso. Ainda sobrou um pouco de um resquício daquela pessoa. Eu sinto que na resposta ela foi um pouco irônica. É a segunda parte daquela conversa que ela teve com a Emily, que ela falava, você acha que quem você acha que eu sou, né, que eu vou ressuscitar uma criança morta? Eu acho que naquele momento que era não mais a irmã Alice falando e a Alice falando, fora desse papel de heroína religiosa e poderosa, eu acho que a resposta que ela dá pro Perry, né, já completamente humanizada ali, eu acho que ela tá sendo um pouco irônica mesmo. E não mais com tanta fé, achando que ela realmente é um instrumento divino que trouxe a criança de volta. O que foi interessante dessa cena, dessa fala especialmente, é que a gente tinha dúvidas ainda no 7º episódio sobre o envolvimento da Alice em toda essa questão do corpo do Charlie, né? E que fica ainda meio no ar, ainda fica meio vago sobre o que de fato aconteceu. O que parece que ficou claro é que a gente apontava a mãe, né, a mãe McKeegan, como a responsável por esse sumiço do corpo e a chegada da outro bebê, da outra criança. E agora, eu acho que o que me pareceu mais claro... Eu ainda acredito nisso. Então, eu acredito nisso, mas o que me fica mais claro é que eu, pelo menos, estava com uma ideia de que é quase como se ela, dentro da igreja, agisse solo em alguns momentos. A quantidade de pessoas que todas as cenas que envolvem a igreja apresentaram,
É um cara que é um enviado pra mandar pra Emily o bilhete com o pezinho do bebê. No começo do episódio, a primeira cena do episódio, é muita tem gente. Muita gente cuidando dela, dando ponto e vai na casa. O tempo inteiro tem muita gente. Eu acho que essa presença de muita gente é uma mensagem que galera, ninguém faz nada sozinho. E aí que eu acho que vem também a coisa da nossa conclusão anterior, que quem é o mandante? É o Seidel? É a mãe McKeegan, não sei o quê? Não, é a igreja. É um grande conjunto de pessoas. Então, eu fiquei com dúvida dessa questão da irmã Alice no final, que será que, não sendo mais uma questão só da mãe, até que ponto a irmã Alice não sabia que ela ia chegar no cemitério e que o corpo já não tava mais lá, que ela não tava participando daquilo. E que aí o final da história, o momento em que ela se arrepende e vai embora, é ela deixando de querer participar, de fazer parte daquele conjunto que quem é o responsável pelas ações. Né? Só pra fechar esse momento da igreja, eu acho que uma coisa que é importante também a gente ressaltar é o caminho que a própria Emily segue, que a gente tinha achado muito cruel, né, o fato de onde que a Bird arrumou, onde a mãe arrumou esse bebê, de onde isso saiu, o que aconteceu, cadê o corpo, são várias coisas que a gente ficou se perguntando e achando que milagrosamente ia saber tudo no último episódio, mas ali também eu acho que foi muito triste o fato da Emily ter sobrado pra Emily uma mentira, que ela sabia que era uma mentira, e ela ter se tornado um novo símbolo da igreja, exatamente como a irmã Alice foi, como a Alice foi durante boa parte da vida dela. Então a gente pode concluir que, além do Ennis, o grande monstro dessa série é a Bird, é a mãe, né? Porque ela é uma pessoa horrorosa, ela não tem escrúpulos nenhum pra usar as pessoas pra conseguir, com a imagem, conseguir ter essa imagem de divina que ela quer continuar tendo. Mas eu acho que já que a gente falou sobre Irmã Alice, a gente falou sobre a igreja, vamos tentar especular o que vai acontecer no futuro, porque a série vai continuar, vai ter uma segunda temporada. Exatamente. E apesar desse caso ter sido finalizado, né, ainda tem outras coisas pra acontecer na próxima temporada. Quem você acha, além do trio, que é Perry, dela, né, e o Drake, que são a base, né, da série, quem você acha que pode continuar? Olha, eu acho, Júlia, que assim, eu acho que a série, ela segue pra próxima temporada, e aí sabe-se lá pra quantas temporadas depois disso, né, se é que dá pra sonhar nesse nível, falar, não, nas próximas 17 temporadas, eu acho que a gente vai ter, assim como essa primeira temporada foi uma história de origem baseada em um caso específico, eu acho que a próxima temporada vem do mesmo jeito, baseada num caso específico, num outro momento do Perry, do escritório e da Santíssima Trindade aí que a gente apontou, que é dela, Perry e Drake. Eu acho que vai ser um caso novo, um caso diferente, e aí eu acho que as figuras que são completamente associadas a esse caso vão sumir. Então, valeu igreja, um abraço, valeu Emily, um abraço, valeu mãe McKeegan, um abraço, diáconos, que Deus os tenha. Acho que a irmã Alice, nossa queridíssima Tatiana Maslany, em mais um trabalho fantástico, e que mais uma vez ela troca de cor de cabelo, muda de figura, personalidade, né? Tá viciada nisso, coitada. Eu acho que ela também vai embora, não segue junto com a gente. Agora, eu acho que, por exemplo, o promotor Barnes, eu acho que ele vai embora. Eu acho que, assim, esse caso foi a pá de cal na carreira dele e nas aspirações dele a prefeito. Eu acho que... Inclusive, a cena final, em que ele tem aquele chilique com o jornalista, eu acho que ela é meio que uma pista meio caricata até, né? De que, verdade, cara, acabou com ele, não vai rolar mais. Ele perdeu as estribeiras ali, sim. né? E aí o que eu acho que vai acontecer, que é a pista que a gente tem nessa primeira temporada, e aí uma questão que a gente traz dos livros, é que o Hamburger lá, o Hamburger é maravilhoso, né? Que o nome dele seja esse. O Burger, ele traz o Perry, né, pro mundo da advocacia, e ele fala sobre as aspirações, depois na conversa com a dela, sobre as aspirações pra ser promotor. E eu acho que ele vai assumir o lugar do Barnes como promotor, até porque nos livros do Perry Mason, na outra série, né, na série antiga, o Burger, ele é quase que o arqui-inimigo, entre aspas, do Perry. Porque ele é o principal rival, porque ele se torna o promotor da cidade, o principal promotor de justiça. Então, assim, ele que tá o tempo inteiro no tribunal confrontando o Perry, que é o advogado de defesa. Então, eu acho que o Pete e o Burger vão seguir na série como esses antagonistas de tribunal. Eu acho que vai ser interessante ver o Pete e o Perry numa dinâmica diferente, né? Porque eles estão em lados opostos agora. Eu acho que segue esse miolinho aí de figuras. Mas acho que além disso, outros personagens, eu acho que nem en passant, assim, a gente vai enxergar eles. Eu fiquei pensando nisso também, se alguém poderia voltar, e eu até pensei que
sei lá, talvez, o Burns pudesse voltar por conta do caso dele querer ser prefeito, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo passou também, então eu não sei. Quanto tempo passou, né, entre esse caso e a próxima temporada. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar mesmo é que o Perry, a Della, o Drake e o Burg são os únicos personagens dessa temporada que estão presentes nas histórias originais. O resto são personagens criados para a série. Nem o Pete existe nos livros. Ele é um personagem que foi criado para a série. E uma coisa que também a gente pode levar em consideração, pode ser só meio que a série jogando um osso pra gente, mas como a gente percebeu, viu bem nessa temporada, não é exatamente o que vai acontecer. A gente vê no final do episódio, né, quando o Perry já tá lá depois que ele tá lá discutindo com a Della sobre como será a divisão, né, de ganhos e tal, aparece uma mulher chamada Eva Griffin. Essa mulher, Eva Griffin, que ela aparece no episódio, ela foi a primeira cliente do Perry no primeiro livro dele, que é o caso das garras de veludo. É uma personagem que existe no primeiro livro dele, é uma personagem que ele começa a investigar, que ele começa a ajudar, na verdade, porque ela até fala que eu tô envolvido num problema. E é uma história que envolve política, mídia e chantagem. Não tem a ver com religião, tem a ver com política e mídia e chantagem, basicamente isso. Então talvez pode ser só meio que tô jogando um osso pra vocês que conhecem a história de origem, tipo, origem do personagem, né? Ou pode ser que ela apareça, quem sabe. Mas é uma personagem que também existe nos livros. E é interessante porque ela é um arquétipo que não tinha aparecido nessa primeira temporada ainda, que é a femme fatale dos filmes no ar, das histórias no ar. A gente viu essa personagem meio que na imagem da própria irmã Alice, né? Mas eles subverteram isso e criaram uma femme fatale que tem outros elementos, mas também tá ali naquela imagem dela. Eu acho que o fato dela aparecer desse jeito tão caricato, quase, assim, pra uma série que tenta tirar essa pecha caricatural das histórias no ar, eu acho que é mais uma brincadeira, e eu não apostaria tanto na situar na o personagem, dela. né? Eu acho que é mais uma brincadeira, tipo, não foi isso aqui que a gente viu, então toma aqui agora só pra vocês verem como... Porque até antes da chegada dela... A partir daqui é o Perry. Antes da chegada dela, da chegada da Eva Griffin, a dela, ela até faz uma piada. Fala, chegou uma mulher aí, falou que o nome dela é Eva Griffin, mas pelo que eu tô vendo, eu acho que o nome dela nem é esse. Que é mentira. Eu acho que é mentira. Eu não achei nenhum nome dessa lista telefônica, e ela tem uma cara de culpada, então vê aí, fala com ela e tal. E aí ela entra, a dela descasca a mulher, e a hora que ela entra... A primeira pessoa que defende a conversa é a dela, falando, olha, ela pode pagar... Ela já pagou a entrada sinal, né? e tal. Então, mas não sei se o próximo caso seria esse. Eu acho que... Creio eu que a série vai trabalhar com casos originais sempre. E que foi só uma brincadeira, foi só um carinho. Faz sentido também. Pra gente que fica nessa onda e nessa sede por referências, brincadeiras e respostas. Acho que é isso. Mas entre teorias e loucuras de meu Deus, o que está acontecendo? Vamos anotar num caderninho tudo o que está acontecendo. Essa temporada foi incrível. A temporada conseguiu fazer exatamente o que uma série criminal deve fazer, que é envolver a gente em um caso como esse. Então a gente só pode agradecer mesmo. É isso aí, acho que essa sua colocação é perfeita, Juliana. E a gente se vê na próxima temporada, né? Com certeza, nos veremos na próxima temporada. Eu acho que a gente tem agora um bom período pra rever a série, né? Antes dessa segunda temporada chegar. Acho que se a gente puder assistir umas 9, 10 vezes a temporada inteira, acho que foi um número interessante aí, um número bacana. E aí, pra isso, a gente sempre conta com a HBO Go, certo, Júlia? A gente vai lá, assiste quantas vezes quiser. Exatamente. A hora que a gente quiser, onde a gente quiser. É sempre bom pra tentar pescar mais nuances, encontrar outros segredos e outros sinais que podem ter passado batido. A gente tem sempre também a HBO Extras, que a gente liga por ali, deixa tudo juntinho, vai entendendo melhor o que vai acontecendo, vai investigando ainda mais a fundo quem são os personagens, quem são os atores, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, pra ficar super informado. Foi, como você falou, uma jornada super interessante, especialmente por essa grande questão. É isso que eu levo quando alguém me perguntar o que essa série tem de tão legal e tão diferente. Além das atuações maravilhosas, da edição incrível, das imagens poéticas, da fotografia que, nossa, me fez chorar em alguns momentos, Júlia, eu carrego isso. É uma série que me deixou envolvido de uma maneira tão intensa que até o que deveria ser o meu julgamento foi sendo nublado pela paixão com que a gente se envolveu. Foi muito legal, hein, Júlia? Então é isso. A gente se vê na próxima temporada. Não jogue fora seus caderninhos, guarde, porque a próxima temporada com certeza a gente vai precisar. É isso aí. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima temporada. Um beijo pra todos vocês. Obrigada por nos acompanhar nessa loucura. Então até já. Tchau. Tchau, tchau. Perry Mason Podcast é escrito e apresentado por Júlia Gavilã e Luiz Egino, dirigido por Alexandre Maron, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia, é uma produção da HBO e da Ampere.
Ambev.